Voltamos com um Bom Dia Rio Branco desta Sexta-feira Santa. Bom Dia Rio Branco especial, Sexta-feira Santa, 3 de abril de 2015. E agora, com o apoio do Supermercado Araújo, nós temos o prazer e o privilégio de conversar com o reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, o Padre Máximo Lombardi. Bom dia, Padre. Bom dia, Muniz. Tudo bem? Bom dia. Seja Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, desde já, né? Muitíssimo obrigado pela presença aqui hoje no Bom Dia. Olha, obrigado, sou eu mesmo, muito feliz, satisfeito de estar aqui sempre. O padre sabe mais do que ninguém o verdadeiro significado da Semana Santa, embora muitas datas no Brasil e no mundo tenham sido, digamos assim, mercantilizadas, né? É verdade. Mas vamos falar do verdadeiro sentido da Páscoa. É verdade. É que realmente nós somos contaminados pelo comércio, por este mundo consumista. Aí quando você se aproxima a Semana Santa, já você vê nas páginas dos jornais, está começando a Semana do Peixe. Do coelhinho. Do coelhinho. Procure o ovo de Páscoa, chocolate. Aí a pessoa, onde é que vai encontrar o significado da Páscoa? Claro, na sua igreja, lendo a Bíblia, procurando por Jesus, porque Páscoa é uma festa tão antiga, desde o Antigo Testamento, a gente encontra esta palavra Páscoa, quando é passagem da escravidão do Egito para a libertação da Terra Prometida, passando pelo deserto. Enfim, é uma história muito linda, muito bonita, aquela experiência da Páscoa, da libertação do povo de Deus, lá no Antigo Testamento. E Jesus quis realizar uma nova Páscoa, uma passagem. Para nós hoje a passagem é das trevas para a luz, do egoísmo para a partilha, o amor, a generosidade. É uma passagem da morte para a vida. O senhor lembra que muita gente até bem pouco tempo chamava Quarta-feira de Trevas? Quarta-feira de trevas. Que é 40 dias depois da quarta-feira de cinzas. Realmente. Mas depois das trevas chega a luz. Chega a luz. Porque realmente o Evangelho destaca a noite. Por exemplo, quando Judas saiu do cenáculo para trair Jesus, o Evangelho diz, e era noite. E quando Maria Madalena procura naquela angústia, Jesus no túmulo, aí o Evangelho de João diz, era noite. Realmente a noite é um significado muito profundo, é quando você se sente sozinho, nas trevas, na escuridão, na angústia, abandonado. E quando Jesus estava na cruz, aí diz, as trevas cobriram a face da terra. Olha, mas Jesus é a luz do mundo, ele afugenta as trevas do egoísmo, da dúvida, da violência, da ganância. Com Jesus ressuscitado, começa uma vida nova. Padre, não faz muito tempo que de quarta-feira até sábado de Aleluia, dependendo às vezes até o domingo de Páscoa, você não via ninguém sequer manuseando carne. Imagine se alimentando, usando carne para efeito de alimento. Hoje muita coisa mudou. Aliás, algumas famílias tradicionais no passado sequer varriam, limpavam suas casas ou lavavam roupas ou faziam comidas. Deixavam a comida pronta, outros até jejuavam. Isso mudou. Eu queria a sua opinião sobre isso. Realmente o significado da Páscoa e da Semana Santa mudou no estilo de vida da população. Como outras características que eu, inclusive, gosto demais na cultura brasileira, como tomar bênção, que muitas famílias praticamente esqueceram este gesto tão lindo, coisa mais linda. Do padrinho, da madrinha. Padrinho, ao padre, inclusive. Isso, ao padre. Pois bem, e na Semana Santa eu não cheguei a ter uma vivência com isso, porque eu cheguei aqui no Acre uns 40 anos atrás.
Mas sempre ouvia muito o comentário que a pessoa não varia a casa, não penteava, não tomava banho. Na Itália é uma outra cultura, evidente, né? Outra cultura. Mas, porém, é um significado interessante, quer dizer, é uma semana de penitência, é uma semana realmente de renúncia. Agora, as pessoas se firmaram, sobretudo, na comida. Aí, não comer carne e comer peixe. Mas o significado de tudo isso era e continua sendo a penitência. Agora, naquela época, quando o peixe era aquele peixinho que você ia procurar no igarapé, no açude, no rio, já era um esforço grande para encontrar aquele peixinho, já era uma renúncia àquela carne que você gostava muito, que era um churrasco abundante. Então, já era um significado penitencial. Mas agora não é mais assim. Às vezes, o peixe se transformou num prato super delicioso e caríssimo, como uma pratada de bacalhau que muitos procuram, por exemplo, hoje, ter na própria casa. Isso não é mais penitência. Então, a penitência é realmente rasgar os nossos corações para nos aproximarmos de Jesus e seguir o seu caminho, inclusive carregando a própria cruz. Padre, aqui tem dois números que se contradizem. Um aponta um crescimento considerável da Igreja Católica no mundo, mas dados da própria Igreja revelam um considerável crescimento no Brasil, na América Latina e no mundo de um modo geral. Eu quero a sua opinião sobre esses dois pontos diversos. A gente percebe, por exemplo, nos países asiáticos, um crescimento muito grande. Eu tive a oportunidade de visitar a Tailândia, o Vietnã, a Camboja e o Myanmar. Uma viagem que me ofereceram 3 anos atrás. Mas eu vi... Este último em guerra, né? Pois bem. Conflito, né? Conflito. Mas eu vi um crescimento do catolicismo muito grande. Inclusive os seminários, você não imagina, os seminários superlotados de jovens estudando teologia para depois se tornarem padres ou missionários, inclusive em outros países. O Vietnã, por exemplo, já tem 15, 20% de católicos. Nós fomos nos restaurantes, aí a pessoa se aproximou, um garçom falou: eu sou católico, eu sou fã do Papa. Aí, num país comunista, que inclusive nós fomos celebrar missa numa paróquia às 6 horas da manhã, aí tivemos que depor na polícia, porque nós celebramos a missa. Então, um país comunista, era Hanoi. Mas o crescimento da igreja é muito grande. Agora, no Brasil, nós temos ainda um êxodo de católicos. O Papa Francisco, ele dá as suas explicações. Ele diz que o povo hoje precisa de abraços, de aconchego, de carinho, de acolhimento. Então, você imagine, chega uma pessoa numa grande cidade, aí ele não vai procurar a sua igreja, é alguém que procura ele para dizer: você é gente, você é uma pessoa importante, nós vamos te visitar sempre, você precisa de uma família. E aí, qualquer igreja que se aproxima já é um motivo para a pessoa encontrar aquele aconchego, aquele apoio, como numa verdadeira família. O senhor falou do Papa Francisco e eu lembrei que o Papa é alguém que representa sensibilidade, honestidade, sinceridade, espírito humano, né? Muito sensível, enfim, e humildade. No entanto, o Papa Francisco, ele, para alguns, até exagerou na humildade. Faz muito tempo que não se via tanta humildade numa santidade papal quanto a dele. O senhor acha que isso pode fortalecer ou refortalecer a Igreja Católica no Brasil e no mundo? Bom, as pessoas
que considera o Papa como um papai mesmo, um guia que está perto da gente, aí realmente o pessoal se identifica demais com este Papa. Ele sente que ele está perto do sofrimento das pessoas. Em qualquer lugar que você for, você encontra comentários positivos, entusiasmados do Papa Francisco. Porém, veja bem, ele é cheio de misericórdia, de ternura, mas ele tem uma linha de ética religiosa. Isso. Aí, se você falhar em determinados campos ou áreas, por exemplo, ganância, apego ao dinheiro, você está fora. Você perde toda a credibilidade. Se você tiver uma vida ambígua, dupla, ele já falou, está fora. Aí você vai ser disciplinado. Você pode ser cardeal, bispo. Realmente é um Papa maravilhoso. Ele quer seguir Jesus Cristo, mas também tem o braço forte para defender os pobres e os humildes e rebaixar os orgulhosos, como inclusive diz o Evangelho de Lucas. Vamos falar agora sobre a campanha da CNBB, que na minha opinião, eu acompanho isso atentamente desde 86, sempre temas atuais, que tem tudo a ver com o momento. Eu até acho muita criatividade a escolha tanto do tema quanto do lema. Vamos falar do tema deste ano. Olha, a campanha da fraternidade é Igreja e Sociedade. E o lema é Eu vim para servir. Inclusive, nós comemoramos isso na quinta-feira da Paixão, que foi ontem, naquele gesto do lava-pés. Isso. Aliás, no cartaz da campanha da fraternidade é o Papa beijando os pés de um preso. Quer dizer, é como Jesus veio para servir, a igreja tem o seu significado se realmente está a serviço das categorias sociais mais humildes e mais pobres e mais excluídas. Então ninguém deve se sentir excluído na igreja. Aliás, historicamente, esta celebração de quinta-feira, que aconteceu ontem, era tão importante quanto a programação de hoje, né? Ah, sim. A renovação do compromisso, mas você a veja, questão vocacional. Excelente. Você pode perceber que a participação na igreja da quinta-feira é muito elevada, até maior do que sábado de aleluia. É impressionante. Eu sempre me perguntei o motivo, ainda não entendi. Mas você já me deu uma luz que desde os tempos mais antigos o pessoal valorizava muito este gesto do lava-pés, da ceia do Senhor. E, inclusive hoje a gente vê as igrejas superlotadas nesta quinta-feira. Mas o serviço, a igreja que se coloca a serviço, sobretudo das categorias mais excluídas, é um tema importantíssimo, porque a igreja pode entrar numa grande tentação de se fechar. Aí a igreja procura lotar o seu prédio. A igreja fica satisfeita, fica, como diz o Papa Francisco, autorreferencial, quer dizer, fica satisfeita quando está engordando. Aí o Papa Francisco diz assim, olha, que a igreja não deve se preocupar de preencher os bancos, mas a igreja tem que ser a serviço. Eu prefiro, diz o Papa, uma igreja lameada do que uma igreja acomodada. Quer dizer, vamos para fora das igrejas, vamos em missão, procurando as periferias existenciais para pregar o Evangelho. Nós vamos fazer um intervalo comercial e, na sequência, em 2 ou